Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Então, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as plantas alimentícias não convencionais e saúde. Vamos usar como base a cartilha disponibilizada pela CAR. Esse é o volume 2 e nós vamos encontrar aqui itens como espinafre indiano, bertalha, almeirão de árvore, taioba, mangarito, inhame, cará, feijão de asa, maxixe do reino, quiabo de metro e um croquis dessas plantas alimentícias não convencionais. Vamos começar falando da bertalha. Hortaliça folhosa, tenra e saborosa, bem adaptada ao calor. Planta originária da Índia, trazida pelos portugueses para o Brasil. É comum no Rio de Janeiro e no Pará, onde há cultivos comerciais por horticultores, sendo comum encontrar em feiras e mercados locais. Predomina-se a bertalha verde, que é mais comum, mas existe a bertalha vermelha ou a rubra. Como plantar a bertalha? Em geral, por sementes, diretamente no local definitivo, mas também se pode fazer o plantio em hastes ou ramos. O plantio costuma ser feito em canteiros no espaçamento de 30 por 30. Como cuidar? Capinar quando necessário e irrigar a cada 2 dias. Para a produção de semente, sugere-se o tutoramento, ou seja, a condução na vertical. Como colher? Inicia-se a colheita de folhas 60 dias após o plantio. Pode-se colher folhas individuais ou hastes com cerca de 20 a 30 centímetros, formando maços com 6 a 8 hastes. Como usar? Folhas refogadas no bafo, em sopas, caldos, ovos mexidos ou em omeletes. Sobre os aspectos nutricionais da bertalha. As folhas da bertalha têm minerais, vitaminas e fitoquímicos, bons para o equilíbrio do organismo. Beneficia a circulação do sangue no corpo, impedindo que a gordura grude na parede das veias e artérias, reduzindo a chance de doença do coração que podem levar à morte. Além disso, a bertalha age no fígado, ajudando o órgão a eliminar toxinas que causam males à saúde. Vamos falar agora do espinafre indiano. Planta originária da Índia, usada no Brasil como ornamental por suas belas flores brancas ou rosas. É extremamente resistente à seca, de fácil propagação e de paladar exótico, muito específico. A planta alastra-se facilmente, produzindo estacas finas e folhas pequenas, formando moitas ornamentais. Como plantar? Por estacas, de fácil enraizamento e resistente a ressecamento, as estacas devem ter de 20 a 25 centímetros e pelo menos 2 gemas. Como cuidar? Capinar quando necessário, em especial na fase inicial. Apesar de sua resistência à seca, para aumentar a produção e ter folhas maiores, com até 5 centímetros, sugere-se irrigar uma vez por semana. Como colher? Inicia-se a colheita de folhas a partir de 30 a 40 dias. Como usar? As folhas são usadas em refogados, caldos, sopas ou em pratos quentes com carnes. Sobre os aspectos nutricionais. As folhas desse espinafre apresentam fitoquímicos, vitaminas e minerais, que são importantes para o corpo funcionar bem, ajudando na produção de energia e na produção das células e órgãos. Os estudos com o espinafre indiano ainda estão começando, mas já se sabe que em animais a planta diminui níveis de açúcar no sangue. Agora vamos falar do almeirão de árvore, espécie de alface silvestre, nativa da América do Norte, mas é no Brasil onde assume maior importância cultural, em especial no Sudeste. Suas folhas alongadas verdes, por vezes cheias de nervuras roxas, com um paladar característico um pouco amargo. Como plantar? Através de sementes, podendo ser feita a produção de mudas em bandejas ou diretamente no canteiro, sendo muito resistente ao transplantio de raiz nua. É comum em hortas domésticas ocorrer a germinação natural e a produção desta planta. Como cuidar?
capinar quando necessário e irrigar em média 2 vezes por semana. Como colher? A colheita de folhas é feita a partir de 40 dias, quando atinge em média 15 a 20 centímetros. A colheita pode ser feita cortando a planta inteira aos 60 a 75 dias após o transplantio e retirando as folhas uma a uma também. A colheita pode se estender durante meses, quando a planta começa a pendoar. Como usar? As folhas jovens podem ser consumidas em saladas, com destaque para as anervuras e os talos são crocantes, mas normalmente as folhas são refogadas ou preparadas em omeletes. Sobre os aspectos nutricionais do almeirão de árvore, é rico em potássio e cálcio. Esses dois minerais ajudam a manter ossos fortes e a pressão arterial regulada. São importantes também para a pele, deixando-a mais firme. Falaremos da taioba, planta nativa do Brasil, comum de norte a sul, sempre em áreas úmidas. Atenção especial para a necessidade de comer a taioba sempre bem refogada ou cozida. Nunca comer crua, para evitar o oxalato de cálcio, que causa coceira e irritação nas mucosas da boca e da garganta. Como plantar? Deve ser plantada sempre em baixadas ou em local sem limitação para irrigação. O plantio é adequado em locais sombreados, sendo perfeita para sistemas agroflorestais. Usar porções de rizoma para o plantio. O espaçamento é de 1 por meio. Como cuidar? Capinar quando necessário. Ela é extremamente exigente à umidade. Deve ser irrigada frequentemente ou plantada na margem dos cursos de água ou canais e valas. Como colher? As folhas e seus pecíolos, os talos, devem ser cortados próximos da base, sempre bem verdes e tenros, descartando folhas amareladas ou velhas. Como usar? As folhas bem refogadas ou cozidas em sopas, caldos ou omeletes. Os pecíolos, os talos, podem ser picadinhos e refogados também. Aspectos nutricionais. A taioba é rica em fibras e que agem beneficamente no intestino, melhorando seu funcionamento. Por isso, a taioba reduz chances de câncer do colo. Ainda, as fibras da taioba ajudam a liberar o açúcar dos alimentos de forma mais lenta no sangue, bem como diminuir a absorção de gordura, ajudando na redução do colesterol. Vamos falar agora sobre o mangarito. Brasileiro, o mangarito era amplamente utilizado pelos indígenas, sendo citado pelos primeiros exploradores europeus. Caiu em desuso possivelmente pelo ciclo longo, produtividade baixa e aspecto visual rústico, sendo substituído por outras espécies. Como plantar? No início da estação chuvosa, entre setembro a dezembro, plantar as mudas, os rizomas, de 1 a 2 centímetros em canteiros e cobrir superficialmente, no espaçamento de 20 a 30 centímetros entre plantas. Quanto maiores os rizomas e mais precoce o plantio, mais as plantas crescem e maior deve ser o espaçamento. Como cuidar? Capinar quando necessário. Em geral, não é necessário irrigar, mas, caso ocorram estiagens prolongadas no período desse meio do ciclo, recomenda-se irrigar uma vez por semana. Como colher? A colheita ocorre no final do período chuvoso, a depender da região, entre maio e setembro. Após a secagem total das folhas, a colheita é feita manualmente, com auxílio da enxada. Como usar? Usar as folhas bem tenras, à semelhança do preparo da taioba, bem refogadas ou cozidas, para evitar o efeito irritante dos cristais de oxalato de cálcio. Verdadeira iguaria são os rizomas, cozidos, salteados em cremes ou em pratos, combinados como o escondidinho, por exemplo. Sobre os aspectos nutricionais do mangarito. É rico em potássio, cálcio e ferro, auxilia na manutenção de ossos e dentes, além de contribuir para a geração de energia em nossas células. Por isso, consumir mangarito pode ajudar na sua disposição. Falaremos agora do inhame ou inhame-cará,
Planta trepadeira de crescimento vigoroso que produz tubérculos de grande tamanho, de polpa branca, arroxeada ou roxa intensa, de diferentes tamanhos, podendo chegar até mais de 30 quilos. Tem sua origem na África, onde é o alimento básico. Foi introduzido no Brasil pelos povos escravizados, com um cultivo comum no recôncavo baiano. Como plantar? Utilizar os inhames pequenos ou em pedaços de 200 a 500 gramas. Esperar que estejam brotados. Para plantar, pode-se fazer pré-brotação em caixas com areia. O plantio deve ser feito no início das chuvas, em camalhões ou leiras, ou em covas altas, com 30 centímetros. O espaçamento deve ser de 1 a 1,5 metro entre plantas, com meio a 1 metro entre linhas. Quanto maior o tamanho das mudas, maior deve ser o espaçamento. Como cuidar? Capinar em torno do berço das plantas quando necessário. Pode-se conduzir rasteiro, como uma batata doce, mas o tutoramento com varas de 2 a 3 metros de altura ou espaldeiras para a condução das plantas aumenta a área de folha e a produção também aumenta. Em geral, dispensa irrigação, mas em caso de estiagem prolongada, deve ser irrigado uma vez por semana. Como colher? A colheita é feita quando a parte aérea da planta seca, aos 7 a 8 meses, com o auxílio de um enxadão. Como usar? Os inhames são consumidos cozidos, fritos ou em purês, acompanhando outros pratos, inclusive com carnes. Podem ser armazenados em pedaços durante meses e também usado para o preparo de bebidas, como um substituto do leite de vaca. Agora falaremos do caraduá. Planta trepadeira de crescimento vigoroso que produz tubérculos aéreos. É também chamado de caramoela, cara-borboleta, em função dos diferentes formatos que ela pode ter. Como plantar? Usar os tubérculos para plantio. Deve esperar que estejam bem brotados para fazer o plantio, em cercas ou em espaldeiras para subir em árvores. Como cuidar? Capinar em torno do berço das plantas quando necessário, fazer tutoramento, sendo recomendado o plantio em latas ou espaldeiras, para a condução da planta onde a trepadeira possa se sustentar, semelhante à condução feita para maracujá. Em geral, não é necessário irrigar, mas caso ocorram estiagens prolongadas, recomenda-se irrigar uma vez por semana. Como colher? Efetua-se a colheita quando os tubérculos caem ao solo, o que costuma ocorrer cerca de 5 a 6 meses após o plantio. Como usar? Os tubérculos são degustados cozidos, fritos ou em purês, acompanhando pratos como carnes. Interessante que podem ser armazenados por meses até que se inicie a brotação, quando perdem a qualidade e devem ser plantados novamente. Aspectos nutricionais. O caramoela é uma raiz que contém vitaminas, minerais e fibras. Ajuda a dar energia ao nosso corpo, protegendo contra muitas doenças, principalmente diabetes e doenças do coração. Maxixe do reino. Planta trepadeira anual da família do chuchu, que produz frutos praticamente ocos, com poucas sementes pretas e bicudas em seu interior. É muito usado no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia, conhecido também pelos nomes locais de maxixe fofo ou chuchu de vento. Como plantar? Sementes, diretamente no local definitivo, colocando de 2 a 3 sementes por berço, devastando, deixando uma planta somente. Espaçamento de 1,5 entre linhas e espaldeiras de 5 metros entre plantas, de 3 em 3 metros quando se for parreira. Como cuidar? Capinar em torno do berço das plantas quando necessário, em especial no início do ciclo. Manter o tutoramento para a espaldeira, como se faz com um maracujá ou com uma parreira de chuchu. É uma planta resistente à seca, mas para aumentar a produção, recomenda-se irrigar uma vez por semana. Como colher? É realizada a colheita de frutos quando eles atingem pelo menos 10 centímetros. Eles podem atingir até 20. Como usar? Os frutos jovens podem ser consumidos crus, em saladas ou em fatias finas.
Aspectos nutricionais do maxixe do reino. É um alimento fonte de minerais como o zinco que ajuda a melhorar as defesas do organismo e mantém a saúde do nosso cérebro. Além disso, protege contra o aumento do colesterol. Quiabo de metro. Planta originária da Índia, da família do chuchu. É uma trepadeira que produz frutos muito compridos, com sementes grandes e envoltas em mucilagem vermelha, usada com frequência no Amazonas, mas também em Goiás, Minas Gerais e na Bahia. Como plantar? Através de sementes. O semeio é diretamente no local escolhido, em linhas, no espaçamento de 1,5 m entre linhas e de 1,5 m a 2 metros entre plantas. Como cuidar? Capinar em torno do berço quando necessário. Fazer o tutoramento, que pode ser feito em latadas ou espaldeiras, como se faz com o maracujá. Sugere-se irrigar no início e depois 2 vezes por semana para garantir uma alta produção. Como colher? Em geral, efetua-se a colheita de frutos quando eles atingem pelo menos 20 centímetros, podendo chegar a 60 centímetros. Quanto mais jovens os frutos, mais macios. Para colher sementes, deixar o fruto secar, ficar maduro na planta, atingindo a cor vermelha. Como usar? Os frutos verdes, bem novos, podem ser consumidos crus em saladas em fatias finas, mas em geral usa-se os frutos com 30 a 50 centímetros verdes cortados em pedaços, refogados ou cozidos, compondo diversos pratos. Aspectos nutricionais. O quiabo de metro é um alimento rico em vitaminas e minerais. É fonte de fibras, proteínas, cálcio e vitamina C, nutrientes importantes para a saúde, que trazem benefícios como melhora da defesa do organismo, da visão, dos ossos, além de ajudar a pele a ficar mais forte e saudável. Ajuda também no funcionamento do nosso intestino. Agora falaremos do feijão de asa. Planta nativa da África, muito usada na Ásia e na região do norte do Brasil. É uma trepadeira anual vigorosa que produz muitas vagens, com cerca de 10 sementes marrons esféricas. Além de ser alimentícia, as vagens verdes, as folhas, os grãos verdes e maduros, também as raízes. Ela pode ser utilizada como adubo verde para melhorar os solos. Como plantar? Por semente. O semeio é feito diretamente em linhas do espaçamento de 1,5 a 2 metros entre linhas, por 1 metro entre plantas. Como cuidar? Capinar em torno do berço das plantas, em geral no início do ciclo. O tutoramento pode ser feito em latas ou espaldeiras, como se faz para maracujá. Irrigar 1 a 2 vezes por semana. No caso de produção de raízes, deve-se fazer a retirada das flores. Como colher? A parte mais usada são as vagens verdes, colhidas quando atingem cerca de 15 centímetros. As flores e folhas jovens devem ser colhidas novas. Os grãos podem ser usados quando ainda verdes ou quando maduros. As raízes podem ser colhidas após 4 meses. Como usar? As vagens podem ser usadas refogadas ou cozidas. As flores em saladas, as folhas jovens refogadas ou cozidas. Os grãos jovens podem ser consumidos cozidos em saladas ou em pratos diversos, com arroz e carnes. Os grãos maduros são cozidos após deixados de molhos 24 horas, trocando a água e as raízes preferencialmente cozidas. Aspectos nutricionais. Os feijões são alimentos nutritivos, possuem proteínas importantes para a saúde dos músculos, ajudando a dar força e forma, e para os ossos, melhorando a sustentação do corpo. Essas foram as punks de hoje, né? Falamos um pouquinho das características de cada um. E esse daí é um croquis com a disposição do espaçamento entre linhas e entre plantas, com cada uma das espécies. Uma sugestão para vocês estarem utilizando aí na propriedade de vocês. Lembrando que é só uma sugestão e vocês podem estar adaptando sempre à realidade.
plantando aí na beirada da cerca, em leiras já existentes, em outros canteiros.